Tava com saudade, não tava? Então bora de mega análise desse filme que é praticamente unânime. Vem comigo agora esmiuçar cada detalhe, cada significado e sentido escondido em Eu Sou a Lenda. Eu aposto que esse vídeo vai alugar um triplex na sua cabeça. Vamos lá. Menestrantes, Peter aqui. Além da história, galera, esse filme tem uma direção de arte impecável que socou um monte de detalhes cheios de significados. O filme é baseado no livro Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Esse livro foi lançado na década de 1950 e a história é tão boa que até hoje a gente curte, não é verdade? Então bora sem enrolação ver cada mínimo detalhe de Eu Sou a Lenda com Will Smith, de 2007. Eu duvido que você tenha pescado todas as referências que eu trouxe aqui agora. E já comenta aqui qual outra obra que você quer que a gente traga para esse quadro Mega Análise. A gente vai destrinchar cada detalhe, é realmente uma mega análise. Vamos lá. Bom, a abertura do filme começa com áudio de uma TV ligada. Primeiro falando de beisebol e mencionando times populares dos Estados Unidos. Entre eles tem um destaque para os Yankees. Isso dá uma pista de onde a história vai se passar. Cidade de Nova York, né? Sede do time dos Yankees. E logo a gente vê o programa de TV mostrando a doutora Alice Crippen e a descoberta científica dela. O vírus que ela modificou para a cura do câncer. 1.009 pessoas curadas, absolutamente todas as cobaias do estudo. 3 anos se passam e a gente vê Nova York destruída. Mas por que será que foram 3 anos e não 10 anos ou 5 anos? Por que a escolha justamente do número 3? Bom, no inconsciente coletivo, a simbologia do número 3 traz muitos significados. Primeiro, de ser um número que representa completude. 3 também tem um significado divino, como se Deus estivesse no número 3. Isso já começa a fazer um link com a história, como a gente vai ver mais pra frente. E terceiro, o número 3 é um código internacional para pedido de socorro. Qualquer sinal feito 3 vezes é sinônimo de pedido de ajuda. Ou seja, para qualquer que tenha sido o motivo do número 3 para dar esse salto temporal, todos os significados fazem sentido com a história de Eu Sou a Lenda. O sentido de completude traz a ideia de que a essa altura a Terra inteira está tomada pelo vírus, menos ele. Mas até então quem poderia ter pego o vírus já pegou. O segundo sentido, que é a presença de Deus, vai aparecer várias vezes no decorrer do filme, pelas menções das borboletas e até na fala da própria Ana. E o outro sentido é o pedido de socorro. E aqui no filme a esperança, o socorro, o salvamento da humanidade está depositado na figura do Robert. Continuando, o Robert e a Sam estão correndo de carro e eles passam por uma parede cheia de cartazes antigos. Alguns desses cartazes deles vinham com a frase Deus ainda nos ama. Abaixo vinham outros cartazes perguntando nós ainda amamos Deus? O primeiro de tudo é que o cartaz com a afirmação Deus ainda nos ama tá tudo ferrado. Mas mesmo todo velho, fica nítido pra gente a imagem de uma borboleta. A gente vai ver mais pra frente, ok? Mas a borboleta é uma indicação direta pra filho do Robert. Essa é uma brincadeira que ela sempre fazia, né? Mostrando as mãozinhas em formato de borboleta. Juntando esse significado com a frase do cartaz afirmando que Deus ainda nos ama, dá um sentido de esperança mesmo no meio do caos. Já o cartaz com a pergunta nós ainda amamos Deus tem uma identidade visual muito curiosa. Ela faz referência à pintura A Criação de Adão, de Michelangelo. Nessa imagem original tem Adão, que é o primeiro homem, e Deus. Os dois estão com as mãos em direção um ao outro, né? E elas quase se tocam. Mas o detalhe que muita gente não reparou é que Deus tá com o dedo esticado e o Adão não. Eles só vão se tocar se o Adão esticar um tiquinho a mão. A mensagem que o artista, no caso Michelangelo, quis passar nessa pintura é que é preciso que o homem tome a decisão de ir até Deus. Porque ele tá logo ali. Mas não vai forçar a conexão se você não quiser. É bonito isso, né? Mas nos cartazes do filme a gente tem a reprodução da mão de Deus, mas no lugar da mão de Adão, a gente tem uma arma apontando na direção da mão de Deus. E isso pode fazer referência com outra obra mundial, a frase Deus está morto, do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, no livro A Gaia Ciência, lá no século XIX. Essa frase tem tudo a ver com o cartaz do filme, porque no contexto dela, da frase, numa das ocasiões mais famosas que ela apareceu foi quando um personagem louco começou a gritar que Deus estava morto e nós matamos ele. Percebe o sentido da arma na mão do lugar de Adão lá na imagem? Faz muito sentido, né? Essa dualidade entre Deus nos ama, né, e também Deus está morto, é como se fosse um spoiler sobre a transformação religiosa do Neville. A gente vai ver mais pra frente 2 momentos muito importantes que podem ter passado batido lá pra muita gente. O primeiro no flashback dele se despedindo da esposa e da filha. Na despedida, eles oram e pedem a Deus pra tudo ficar bem. Instantes depois, a filha dele faz a borboletinha com as mãos e nessa hora fica claro que pro Robert, Deus existe. Assim como no cartaz com a borboleta. Mas depois que a esposa e a filha dele morrem, o Robert deixa de acreditar. Tanto que no arco final do filme, o Robert grita com a Ana que Deus não existe. Deus não existe. Isso é uma ligação clara dele no segundo cartaz com a pergunta nós ainda amamos Deus e a imagem de um homem tirando para matar Deus. Aí tem mais uma coisa. Nessa referência visual da criação de Adão, lembra que eu citei que o Adão foi o primeiro homem na Terra? Em Eu Sou a Lenda, o Robert é aparentemente o último.
Você tinha percebido isso? Bom, voltando pra cena, o Robert e a Sam estão numa perseguição inusitada. Eles estão de carro correndo atrás de um grupo enorme de cervos. Mas um detalhe interessante é quando o Robert perde a mira e os cervos correm por uma rua que estava interditada. Acima da rua tem vários enfeites de Natal, indicando que o apocalipse chegou no auge da época de Natal 3 anos antes. Você tinha reparado nessa pista? E outro detalhe é que esse carro vermelho é uma homenagem aos primeiros filmes adaptados do livro Eu Sou a Lenda. O primeiro se chamava The Last Man on Earth, que estreou no meio da década de 60, e o segundo foi The Omega Man. Curiosamente, nos dois filmes, o protagonista também dirigiu um carro vermelho pela cidade pós-apocalipse. Então assim, no filme do Will Smith, essa referência ficou como forma de seguir a tradição. O Robert e a Sam descem do carro e andam pela Times Square. E essa cena faz questão de evidenciar todo o matagal que cresceu ali. Os carros abandonados, né? Sem contar os animais que andam livres por ali, como a Terra Sem Ninguém, no documentário do History. Os dados mais recentes mostram que na vida real, cerca de 300 mil pessoas passam pela Times Square todos os dias. E mostrar Times Square nessas condições é muito significativo, né? É simbólico demais. Serve para dar dimensão de abandono, de solidão que o Robert vive como o único sobrevivente dessa catástrofe. E quando o Robert finalmente acha que vai garantir a carne para muito tempo matando um servo, uma família de leões se aproxima e até nisso o filme acertou. Na natureza, é a leoa que é responsável pela caçada. Por isso que você vê a leoa que não tem juba tacando o servo, né? E quando a presa está dominada, o macho e o filhotinho se aproximam. O Robert desiste de competir por aquele servo. Isso até demonstra também a empatia dele e a humanidade desse personagem que ele é. Ele tinha uma arma e podia tentar atingir todos ali, mas ele decidiu deixar que os animais se alimentassem. Nessa hora, o relógio dele desperta e gera o aviso pro toque de recolher. Mas o motivo disso a gente só ia saber mais pra frente. Mas o fato que a gente poderia ter se atentado desde o começo é que ninguém põe um alarme se não tiver algo importante para acontecer no momento exato. Pensou nisso? Na Times Square lá apareceram muitos cartazes de eventos e marcas da vida real, como o musical Wicked, da Broadway, do McDonald's, mas tinha ali uma previsão muito louca. No final dessa sequência, quando o Robert começa a ir embora, aparece o cartaz de Batman vs Superman, olha isso. E o curioso é que o filme Eu Sou a Lenda é de 2007, o filme Batman vs Superman só veio estrear em 2018. Foi uma premonição? Não. A história por trás desse easter egg é muito menos fantástica, ok? Esse filme tá ali porque o produtor e roteirista de Eu Sou a Lenda, o Akiva Goldsman, ele escreveu um roteiro de um filme pro Batman e pro Superman, mas na época o Warner decidiu não tocar o projeto em frente porque estava trabalhando na trilogia do Christopher Nolan. Por isso, o Akiva e o diretor de Eu Sou a Lenda, né, o Francis Lawrence, resolveram se divertir, incluindo o easter egg lá como uma ideia de imaginar que filmes poderiam estar em cartaz na época do apocalipse zumbi. Bom, o Robert e a Sam voltam pra casa. O Robert prepara o jantar dele da cachorrinha e na hora que ele abre a geladeira tem a capa da revista Times Square com uma foto dele. Mas o mais importante é que a manchete sobre ele tem um questionamento se o Robert Neville é um salvador. Se essa capa de revista, né, foi parar lá na geladeira algum dia, né, por conta de ego, orgulho, com certeza nos dias atuais ela permanece lá por um motivo diferente. O Robert passa o filme inteiro, dia após dia, procurando a cura pro vírus. Ou seja, ele não se acha o salvador, mas ele quer ser. Ainda nessa parte do filme a gente tem toda uma sequência de rotina doméstica entre os dois, né? Uns acham fofo, outros acham engraçado, mas o fato é que isso é explicado pela neurociência. O primeiro ponto mais óbvio é que o Robert se sente muito sozinho, então, lógico, é fácil entender que ele tinha a Sam como única companhia, né? É como se fosse o Mr. Wilson pro náufrago. Mas assim, os cientistas explicam o porquê de muita gente ter apego com os pets e tratar esses pets, né, que nem filhos, igual o Robert fez. Vários estudos mostram que a interação com pets gera mesmo um bem-estar físico, emocional, gera um bem-estar social nos humanos. E essas pesquisas mostram que os níveis de oxitocina aumentam bastante nas pessoas depois da interação com o pet. Ou seja, isso é ciência. A oxitocina é um hormônio muito presente na maternidade, né? Mas ele ficou muito conhecido como um hormônio que promove sentimentos de amor, união social e bem-estar. Ou seja, amar um pet a ponto de tratar ele como uma criança, sabe, um filho, não é doideira da nossa cabeça. Então essa interação do Robert com a Sam, dele conversando com o cachorro, fazendo jantar, insistindo para ela comer as verduras no jantar, igual como se faz com uma criança, né? Não era exatamente um problema psicológico por causa da solidão dele, mas um fenômeno hormonal natural. Bom, fim de tarde gostoso termina com mais o alarme do relógio do Robert. Era hora de trancar a casa. Eles ficam deitados na banheira e nessa hora rola um flashback com o Robert relembrando o dia 1 do apocalipse, quando ele teve que se despedir da esposa e da filha. O Robert e a Sam têm uma rotina de exercícios. Isso não é para manter o shape, nem tanto pela saúde, inclusive, mas sim para terem resistência. Afinal de contas, eles vivem num mundo completamente hostil. Então, saber correr bem, ter resistência e força pode ser decisivo para sobreviver. O Robert entra no laboratório no porão da casa
e vê que uma única cobaia apresentava esperança de um tratamento contra o vírus. Depois a gente vê mais uma parte da rotina. O Robert vai até a locadora de filmes, devolve o DVD que tinha em casa, conversa com os manequins e pega um outro filme. E ele tá vendo os filmes em ordem alfabética. Isso aí seria uma forma de não se sentir sozinho, né? Isso parece ser algo quase instintivo nosso. Quem já passou muito tempo sozinho pode confirmar. A gente começa a conversar sozinho. Daqui a pouco tá falando com os objetos. Isso acontece. É bem-estar mental. É ser social, o cérebro não sabe o que é real. Outra rotina é fazer uma varredura pela cidade. Dentro de uma das casas, né, uma reportagem no armário falando que os cães também estavam infectados pelo vírus. Ele espera todos os dias ao meio-dia por algum sobrevivente. Eles vão atrás de outro servo e a Sam acaba entrando no abrigo de zumbis. Isso coloca ela e o Robert em apuros. E na busca pela Sam lá dentro do prédio abandonado, o Robert vê milhares de dólares espalhados pelo chão. Quem assiste o filme, logo vai pensar, caramba, quanta grana ali dando sopa, né? Dá vontade de pegar. Mas aí que tá a grande lição, né? No fim do mundo, no apocalipse, o dinheiro não vale nada. Não passa de papel velho jogado no chão. Acho que só pra se limpar vai servir. O Robert, nesse momento, tá arriscando a própria vida pra achar a Sam lá dentro. Isso mostra que existem prioridades. No fim, não é dinheiro, é amizade, família. E sabe uma curiosidade? Nesse filme, as primeiras criaturas só aparecem nos exatos 30 minutos de filme. Em outras ocasiões, a gente ia pensar que o filme estava enrolando para mostrar os monstros. Mas no caso de Eu Sou a Lenda, a coisa é tão bem feita que a gente nem percebe. O Robert e a Sam conseguem se salvar saltando da janela. E logo depois, o Robert faz uma armadilha com o próprio sangue para conseguir uma cobaia zumbi para os testes do laboratório. E ele consegue prender um zumbi rapidinho. De volta no laboratório, a gente vê que a criatura é uma mulher e que ele faz o primeiro teste de vacina nela. O medicamento parecia que ia dar certo logo de primeira, mas não rolou. Então o Robert trancou a vampira zumbi numa câmara de vidro dentro do laboratório. Isso tudo ocorre no dia 1001 da pandemia. Olha só quanto tempo que ele ficou estudando esse vírus sozinho e até agora nada. Uma outra coisa interessante é que essa hora a gente já viu que tudo que o Robert faz, todos os testes, ele registra e deixa guardado em vários HDs. E ele também faz um diário em vídeo. Isso é comum, inclusive, para os cientistas, mas vai além. Eu não sei se você já pensou nisso, mas registrar é um traço marcante da humanidade. Os humanos, eles sentem necessidade de registrar coisas desde sempre. Os registros humanos mais antigos encontrados até hoje datam de 44 mil anos atrás. São desenhos com cenas de caçada encontrados na caverna Sulawesi, que fica na Indonésia. A escrita veio bem depois, né? Há mais ou menos 5.500 anos atrás, com os sumérios. Eles deixaram registros cotidianos, econômicos e políticos da época, e era tudo feito escrito na argila. E desde sempre os registros servem não só para contar histórias ou se expressar, mas principalmente para garantir que as informações não vão se perder quando o criador daquele conhecimento se for. Isso vale tanto para os desenhos nas cavernas quanto para os relatórios de um cientista, como no filme. Para o astrofísico Carl Sagan, a escrita foi a maior das invenções humanas porque ela liga pessoas de épocas distantes que nunca se conheceriam. Para ele, os livros, os registros, são como máquinas do tempo, porque a escrita rompe as barreiras do tempo e do espaço. Já pensou nisso? É com a escrita, com os registros, que a gente tem o conhecimento da história da humanidade e o desenvolvimento da ciência. Por isso que o Robert faz questão de deixar tudo registrado. E outro detalhe nesse diário de bordo que o Robert faz é que ele se refere ao vírus como vírus Creeping. E Creeping é o sobrenome da doutora que apareceu na entrevista no início do filme com a cura do câncer. Você lembra disso? Ah, e uma informação importante também nessa parte é que o Robert percebe que um dos zumbis nesse dia se expôs ao sol. Isso era um comportamento muito antinatural para eles. Seguindo o filme, mais uma vez o Robert faz aquele chamado pelo rádio para algum sobrevivente. Ele tá atrás, ele tá em busca de algum sobrevivente. E é quase poético pensar que ele marque o local do encontro exatamente na área que ele viu a família dele pela última vez. Você chegou a perceber isso? Outra cena bonita é que foi na despedida do Robert com a filha que ela deixou a Sam com o pai, né? E ainda a filha pediu pra cachorrinha cuidar do pai dela. E foi isso que a Sam fez até o último dia dela. E esses são mais detalhes que comprovam o apego que o Robert tem com a cadelinha. Outro dia amanhece e o Robert se prepara para programar o horário do pôr do sol e ele se dá conta que é o dia do aniversário dele. O dia rola aparentemente normal, com a rotina, até que ele vê uma pessoa. Mas na verdade não era uma pessoa, né? Era um dos manequins amigos dele fora de lugar. E o Robert fica doido com isso. Ele sai atirando para todos os lados. E surpreendentemente ele acaba caindo numa armadilha. E quem não se ligou, a armadilha tem o mesmo mecanismo que o Robert usou para pegar aquela criatura e levar para o laboratório. E só o fato dessa armadilha ter sido replicada igualzinha por vingança e a isca ser um manequim amigo do Robert demonstra uma evolução mental gigantesca das criaturas. Ou pelo menos do zumbi alfa. O Robert fica preso na armadilha, suspenso pelo pé. O problema é que o filme já tinha explicado pra gente que o sangue é atrativo para os zumbis.
O Robert desmaia e só acorda com o relógio despertando, avisando sobre o pôr do sol. Aí o desespero começa a bater. O Robert serra a corda que prendia o pé dele e ele cai no chão. E nisso ele se machucou feio. E essa é a cena que ninguém gosta de ver. O zumbi alfa chega lá com 2 cachorros zumbis. Ele e a Sam lutaram com os cachorros, mas no fim a Sam foi ferida. O Robert leva a Sam pra casa e dá a injeção nela pra tentar salvar ela do vírus. Mas logo ela começa a dar sinais e não teve jeito, né? A Sam vira zumbi. Então o Robert mata a Sam com as próprias mãos, ali, no colo, né? Onde ele tava ali fazendo carinho nela, afagando ela. Essa é uma cena de rasgar o coração, já que a essa altura a gente entendia todo o significado, toda a importância da cachorrinha pra ele. Mas não tinha outro jeito. Na manhã seguinte, o Robert enterrou a Sam e foi até a locadora. Lá ele falou com uma das manequins que ele fingia ter interesse. E são 2 propósitos nessa ação. O primeiro é cumprir a promessa que ele tinha feito para Sam, que na próxima vez que eles fossem na locadora, ele ia se encorajar para falar com o manequim. O segundo propósito pode ser de tentar diminuir o sentimento de solidão profunda, né? Que ele devia estar sentindo, devia ser muito grande a solidão, já que ele não ia ter mais a Sam para conversar. Tanto que o Robert chora quando o manequim não diz olá para ele. Na real, a Sam também não falava com ele, mas existia uma comunicação entre ele e a cachorrinha. Ela obedecia comandos, tinha um comportamento próprio, coisa que por melhor que seja a criatividade dele, uma manequim não ia substituir. Então assim, no acesso de raiva, o Robert decide esperar a noite e brincar de atropelar zumbis pelas ruas. Na cabeça dele, isso talvez poderia funcionar como uma forma de vingar a morte da Sam, ou pelo menos dele se livrar do sentimento de perda provocando morte de vários zumbis, né? Mas é claro que isso aí não foi uma boa ideia. Mas o interessante, galera, é que o Robert passou mais de 1000 dias num único propósito. Qual é? Achar a cura para as criaturas e curar todo mundo, sem exceção. Mas justamente nesse momento de dor é o inverso. Ele decide matar geral, ou seja, nesse momento ele simplesmente abandonou tudo por causa do luto que ele estava sentindo. Nessa mesma cena, o Robert acaba sofrendo um acidente e ele fica prestes a ser mordido por um zumbi, quando do nada uma luz muito forte espanta o monstro. O Robert é resgatado por uma mulher e no meio do caminho ele consegue acordar meio grog, né? Ele balbucia o endereço da casa dele, mas ele pede para a mulher não deixar os zumbis seguirem ele. Isso é para os monstros não descobrirem onde ele mora. Isso é importante porque, lógico, né? Querendo ou não, ele poderia ser uma vítima para os monstros se alimentarem. Daí vem outro desmaio e mostra mais um pedaço do flashback do dia da evacuação. No momento que a família dele começa a decolar no helicóptero, o caos se espalha ainda mais e uma outra aeronave bate justamente com o helicóptero onde estava a mulher e a filha dele. Ou seja, elas morreram nesse acidente. Isso abre mais uma camada de sofrimento no personagem. Quando o Robert acorda na manhã seguinte, tá passando o DVD do Shrek na TV. E galera, a cena que passa não é à toa, ok? Essa cena do Shrek consegue construir um paralelo entre a situação que o Shrek e o burro estão e o que vem pela frente com o Robert e a Anna, que é a mulher que salvou ele. Como assim? No desenho, o Shrek e o burro estão discutindo para dividir parte do terreno do pântano do Shrek. O burro dizia que já que ele ajudou a salvar a princesa, ele merecia ter parte do prêmio, que era o pântano. O Shrek nessa fase ainda é um ogro solitário, né? E dadas as devidas proporções, o Robert também era um cara solitário que não dividia o espaço dele com ninguém há muito tempo. E quando ele acorda, tem mais gente na casa dele, comendo, mexendo nas coisas. O Shrek e o Robert foram colocados em situações mais ou menos parecidas, né? Sentindo os seus espaços invadidos por outras pessoas. Tanto é que o próprio Robert fica meio descontrolado, reclama que ele tá guardando o bacon que a Anna cozinhou. Quer dizer, ele agiu como um ogro. Você chegou a notar essa relação? Outra coisa que afeta o Robert é ter uma mulher e uma criança na cozinha. E por um momento ele vê a esposa e a filha dele naquele ambiente. Com certeza essa poderia ter sido uma situação muito natural alguns anos atrás. O Robert e a Anna começam a conversar e ela cita a colônia de sobreviventes em Vermont, né? E o Robert se descontrola de vez. Todos morreram. Todos estão mortos. A próxima cena é com o Robert mais calmo. Ele desce e vê que o garotinho, o Ethan, ainda tá assistindo o filme do Shrek. Nessa hora o Robert começa a imitar todas as falas do filme. E essa parte também não é à toa. Quando ele imita o burro e Shrek, saem da boca dele palavras como: eu não tenho amigos, eu não vou sair por aí andando sozinho, eu vou ficar do teu lado. Percebe que tudo isso também é uma costura do que acontece com o próprio Robert, a partir de agora também com a Anna e com o Ethan. E outra costura com o Shrek é quando a Anna diz na lata pro Robert que ele não sabe mais lidar com as pessoas. Isso é muito jeitão do Shrek, sabe? Jeitão de ogro, que o Robert acabou assumindo por conta da solidão. Porque o Shrek era ogro também por causa da solidão. Bom, os ânimos ficam mais calmos na casa. E logo em seguida a Anna conta pro Robert o plano de partir para Vermont na manhã seguinte. Mas o Robert não quer saber de sair dali, do lugar que ele tá, da casa dele. Isso porque ele tá no marco zero da infecção do vírus. Ele quer porque quer continuar a pesquisa e encontrar a cura. Percebe que esse é o único propósito da vida dele?
Mesmo com a chance de uma vida nova, sabe, de ir para um lugar seguro, conviver com outros seres humanos fora daquele pesadelo, ele insiste em ficar ali. Ele colocou aquilo na cabeça dele e vai até o final. Essa é uma forma da gente ver como é que o Robert desistiu de ter uma vida normal. Parece que na cabeça dele, o fato dele ter sobrevivido não tem mais nenhum sentido em que ele viva, e sim que ele sirva ao propósito de achar a cura. Você chegou a ver a profundidade disso? A Ana chega no laboratório e o Robert explica pra ela os experimentos de cura. E o bacana é que ele estava atento quando lá em cima ela falou na hipótese do vírus não ter sobrevivido ao frio de Vermont. Por isso que ele colocou um monte de gelo em volta do zumbi que ele tinha lá no laboratório, pra ver se induzindo a temperatura do corpo a baixar, talvez o medicamento fizesse efeito. Bom, a noite chega e o Robert pega o Ethan no colo. O Smith teve uma interpretação bem genuína, até sutil nessa hora. O personagem abraçou o garoto com carinho, do mesmo jeito que um pai sempre leva a criança que dormiu no sofá pra cama. Nesse momento é como se o Robert estivesse matando a saudade da filha dele. A outra coisa legal nessa hora é que a Ana vê uma foto da filha do Robert. E aí ele diz que o nome dela era Marley, em homenagem ao cantor Bob Marley. E qual música que o Robert cantou várias vezes pra Sam durante o filme? Three Little Birds, do Bob Marley. Olha mais uma camada de significado aí. O nome Marley é de extrema importância pro Robert. Além de ser o nome da filha dele, ele cita um acontecimento da vida real, quando Bob Marley sofreu um atentado e mesmo assim se apresentou no show 2 dias depois. Ele disse mais ou menos assim, que as pessoas do mal não tiram um dia de folga. Então quem quer fazer o bem também não deve tirar um dia de folga. Mas do mesmo jeito que o Robert diz isso, dá pra notar que essa postura é um lema pra ele. Por isso que mesmo na vida de M que ele tem, ele não sai dali, não larga o propósito de achar cura, porque ele quer proporcionar o bem pra humanidade. O Bob Marley fazia isso com a música, o Robert Neville quer fazer isso com a ciência. E o nome do álbum do Bob Marley, né, que ele mostra pra Ana, é o Legend, ou seja, lenda. Isso também acaba fazendo uma costura com o nome do filme. Além disso, o nome real do Bob Marley é Robert, da mesma forma que o personagem principal do filme. E tem mais uma, na vida real, o Bob Marley morreu de câncer, a mesma doença que causou isso tudo no filme. Mais uma noite vem chegando e é hora de preparar a casa para os zumbis não invadirem. A Ana ainda insiste para que eles fossem para a colônia de sobreviventes. Ela demonstra muita fé, mesmo com nenhuma prova sobre isso. A Ana tem esperança e por isso ela é o completo oposto do Robert. A Ana é positiva, o Robert é muito pessimista. Mas o papo dos dois foi interrompido. Eles descobrem que os monstros seguiram eles na noite anterior e descobriram a casa. E aí o caos começa. Um dos monstros entrou na casa e lutou com o Robert. O Robert acionou vários explosivos que ele tinha do lado de fora da casa para tentar acabar com o máximo de vampiros zumbis que ele podia. Mas ali já não era mais um lugar seguro para os humanos. Muitos outros monstros vêm chegando de tudo quanto é lado e o Robert diz para Anna e para o Ethan se protegerem no laboratório atrás da parede de vidro, junto com a cobaia zumbi. Nessa hora eles veem que finalmente o tratamento está funcionando. Sim, o tratamento está curando aquela zumbi. Mas é tarde demais. Uma manada de zumbis invadiu o laboratório e o vidro que protegia eles está prestes a quebrar. O mais triste é que quando finalmente o propósito da vida do Robert estava prestes a se cumprir, ele fica encurralado à beira da morte. O vampiro alfa começa a se lançar contra o vidro e a proteção começa a trincar em forma de borboleta. Aí você lembra que a Marley, filha do Robert, né, apareceu várias vezes nos flashbacks fazendo sinal de borboleta com as mãos? Nessa cena se ouve até a fala da filha dele mostrando a borboleta com as mãos. Aliás, essa foi a última coisa que a Marley disse pro Robert antes de morrer. O símbolo da borboleta pro Robert, nesse momento, seria como um chamado da filha, para ele se juntar a ela e a mãe dela na outra vida. Sendo verdade ou não o que o Robert tá vendo ou ouvindo, não faz diferença. Para ele existe uma mensagem. Além disso, o próprio símbolo da borboleta significa vida nova. Todo mundo sabe que as borboletas passam pela metamorfose, né? Que é o processo que elas deixam de ser lagarta e desenvolvem asas como borboleta. No inconsciente coletivo, esse processo representa transformação, renovação. É como se a borboleta tivesse duas vidas. A primeira vida como lagarta e uma vida nova como borboleta. No caso do Robert, essa vida nova significa uma pós-vida. Uma vida no além, quando ele se reunir com a esposa e a filha. Essa seria a vida nova dele. E para o contexto da história também existe uma promessa de vida nova, porque toda a esperança acabou de ser confirmada com a recuperação daquela zumbi cobaia, que melhorou, teve melhora dentro do laboratório. E nessa hora, o Robert também vê uma pequena tatuagem de borboleta no pescoço da Ana, indicando que ela também vai ter a oportunidade de ter uma vida nova. No caso, na colônia de sobreviventes, como ela desejava. O Robert chega a essas conclusões em segundos, e por isso ele tem tempo de tomar as providências. Ele entrega uma amostra de sangue com a cura, dá pra Ana, e coloca ela e o Ethan a salvo na parede, enquanto ele vai sacrificar, se explodindo com zumbis para que os dois sobrevivam. No fim, se o único propósito do Robert era achar a cura, então ele atingiu o objetivo. Por isso que o filme propôs esse final diferente do original do livro. Aqui ele sacrificou e explodiu tudo para salvar a Ana e o Ethan, e consequentemente espalhar a cura pelo mundo.
O filme termina com a Anna e o Ethan chegando na colônia e a narração da Anna contando sobre a lenda da vida e morte do Robert Neville. O filme termina ao som de Redemption Song do Bob Marley, que fala de liberdade, esperança, união, bem no clima que inspirava o Robert a se manter firme no propósito. Oh, pirates, yes, they rabbi. Sword I to the merchant ship. Galera, espero que vocês tenham curtido essa mega análise. Já tô olhando os comentários para ver o que vocês estão sugerindo para a próxima, mas quero muito saber o feedback de vocês. Curtiram? Deixe sua opinião aqui embaixo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa a notificação aqui, o sininho, para você não perder a nossa próxima mega análise, ou uma outra análise, uma outra conversa nerdística nesse canal que a gente tá tanto tempo junto aqui. Obrigado de coração, até a próxima, galera. Fui!